Bom dia a todos e todas. Estamos aqui na live do Alexandre Basto, que está lançando a obra em sustentabilidade do Low Fitness. Vamos fazer, então, um bate-papo com o Alexandre. Eu já começo indagando, Alexandre, a sua obra está muito ligada à sua experiência no mestrado. Eu queria que você descrevesse como é que foi essa experiência no mestrado em Direitos Sociais do IESB. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, dar um bom dia aí aos colegas que nos assistem, os familiares. Agradecer também à professora Ani pela oportunidade de abrir esse espaço via canal do IESB para que a gente possa aqui debater um pouco sobre o livro. Ao pessoal da Dialética, ao corpo docente do Centro Universitário IESB. Também gostaria de agradecer aí o Juliano, que sempre esteve à disposição, sempre colocando a arte, o designer, todo o processo ao nosso alcance da melhor forma, né? Os familiares que aí nos assistem, que também sentiram um pouco da minha ausência na questão do mestrado, né? O mestrado em si é uma experiência que, devo dizer que foi foi muito propício para esse desenvolvimento de pesquisa. A gente muitas vezes entra no mestrado com aqueles impulsos, medo, de certa forma ali também, devido à minha formação, não ser a formação em si, do que o mestrado tem como alma mater, como o direito e por aí vai, eu vim de uma outra faculdade, e isso acabou também me gerando um pouco de, digamos assim, preocupações. Porém, o alto nível dos professores, o corpo docente, professor Paulo, professor Douglas, professor Ivan Miguel e todos os demais professores, nos fazem crer que é possível e nos abrem as portas, nos abrem os olhos em relação a isso. Fortalecendo também o corpo discente, o qual a gente percebe que é muito bem seleto, né? E esse corpo discente, na verdade, acaba por virar uma grande comunidade que busca ali a solidariedade, o apoio, um ajudar o outro. Então, lógico, na infraestrutura também do IESB foi uma questão de chamar muita atenção, não só antes da pandemia, né, como pós-pandemia, o IESB sempre teve uma infraestrutura de nos facilitar o processo. Então, o mestrado em si, até aproveito para deixar esse convite aos colegas que ainda estão em dúvida ou que estão já no mestrado e procuram, né, um tema, uma tese, dialoguem, falem com os professores, com seus colegas, que o agradecimento é tamanho, sem palavras mesmo essa situação, viu, gente? Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é o tempo com a família. Muitas vezes a gente acha que nós temos tempo suficiente. Realmente, tempo é uma coisa que hoje em dia, com pandemia, fica mais difícil ainda de conseguir casar, né? É internet para todo mundo está numa disputa ali pelo um sinal melhor. Mas isso não é limitador. Então, saiam dessa caixinha, busquem um aprimoramento. Existe o efeito Dunning-Kruger, quando você entra no mestrado, você começa a identificar realmente em que posicionamento você está dentro dessa curva de Dunning-Kruger. É interessante depois vocês darem uma analisada e situarem onde é que vocês estão nessa curva. Pois bem, do mestrado eu acho que ficou uma experiência muito válida e também uma porta aí que eu quero passar, que seria a entrada para o doutorado, né? Perfeito, Alexandre. Você não se sentiu, então, como uma ave fora do ninho, não. Apesar de você ter a formação sua na educação física, né? Explica um pouquinho disso. Sim, sou profissional de educação física, formei em 2004, especialista em fisiologia e cinesiologia da atividade física e saúde, também em administração e marketing esportivo. Iniciei o curso na graduação de administração, mas não sou operador de direito, não sou um bacharel em direito. Não tive nenhuma perda em relação à experiência e também ao juridiquês, digamos assim. Lembrando aqui da apresentação, se não me engano, foi a defesa da doutora Chalita. A Chalita era estudante, né, da primeira turma,
em um momento da sua apresentação, uma sigla jurídica, ela deu uma pausa, olhou para mim e salientou, né, os dizeres da sigla, por extenso. Então, essa solidariedade que ali existe, essa solidariedade que ali está enraizada. Então, em nenhum momento eu fiquei, de certa forma, desconectado do processo, mesmo com a minha pequena experiência como dirigente sindical, mesmo que eu não tivesse, eu creio que ali, enfim, seria muito bem recebido e também teria condições de dar continuidade com todo o suporte que eu tive, não só do corpo docente, como do corpo discente. Perfeito. O Alexandre, então, além de ser professor de Educação Física, também teve uma atuação no Conselho de Educação Física e o trabalho dele foi fruto também dessa atividade profissional, né? Eu observo que o mestrado do IES é um mestrado profissional que busca exatamente conjugar a teoria e a prática. Nesse aspecto, Alexandre, a gente agora vive um momento difícil que você, de uma forma também direta e indireta, tratou no seu livro, que é a questão da saúde, né? A gente tem, por um lado, a necessidade de se exercitar, né? Eu agora tinha dado aula para a turma que se encontra aqui, que veio participar, a Angelina, o Boaz, o Fernando, a Glendilane, e antes de sentar novamente aqui na cadeira, eu fiz aí uns alongamentos, dei uma caminhada rápida, porque sem exercício a gente não consegue sobreviver. O que você poderia destacar aí da atividade física, da importância dela para a saúde, principalmente nesse tempo de pandemia? Nós ainda temos alguns paradigmas a serem quebrados, mas acho que o mais importante, o que tem que ficar, né, de forma já notável, que nós não temos que questionar, é que a atividade física em si, ela é um processo de reforço ao sistema imunológico. Então, esse é o ponto principal que nós temos que ter como foco. Então, a partir do momento que as pessoas buscam a atividade física como uma forma, não só de recreação, de lazer, ou mesmo, né, de uma forma mais global, qualidade de vida, ela está, sim, promovendo ali um reforço ao sistema imunológico dela. Nesse momento de pandemia, nesse conflito que nós estamos tendo aí em relação à nossa liberdade cerceada, em relação ao bem coletivo, nós temos que analisar que não é desculpa para ficar parado. O corpo humano, infelizmente, muitos acham que ele foi feito para se movimentar, mas na verdade ele foi feito para ficar o quê? Em stand-by, em homeostase. Ele, tecnicamente, nós sairíamos para caçar, voltaríamos para casa e voltaríamos de novo para o repouso. E nós não podemos deixar que isso se acumule ainda mais em um tempo em que nós temos muitas variações em relação a essas doenças novas, né? Essas doenças da atualidade, que a gente chama de o novo risco, né? E quais são esses novos riscos que nós estamos passando? É obesidade, sedentarismo, depressão. Então, a atividade física ela é muito mais do que a estética que hoje em dia o fitness roga, que o fitness quer ali te vender. A atividade física é, sim, um desenvolvimento integral do indivíduo, onde a gente sempre joga aí a proporção de dosagens para o social do indivíduo. Se o indivíduo tem ali o seu psique melhorado, ele tem uma possibilidade melhor de ele ter convívio social, ele se sente mais agradável, ele se sente mais receptivo. A gente tem muito isso nas questões vinculadas a algumas atividades específicas, grupos, né, que acabam por salientar e realizar essa integração, essa solidariedade. Dentre elas, eu digo para vocês o crossfit, clubes de corrida, que vão muito mais do que a questão estética, e sim, muitas vezes, o rendimento em si do desafio, né? Passar aquele desafio. Então, o que eu tenho como proposta para todos do grupo é exatamente não deixem a pandemia limitar essa prática, né, de exercício, de atividade física. Hoje em dia nós temos muitas opções, não só a questão virtual, né, como também televisiva, aplicativos, profissionais que estão se colocando à disposição. Perfeito, né? Nesse contexto, eu lembrei, e até coloquei aí no chat, né, daquele personagem
a escolinha do professor Raimundo, que dizia que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? O Paulo Cintura, né, destacava isso e, ao falar, estava sempre fazendo atividade em pé, na sala, né? Então, esse é um momento importante da gente lembrar, sim, que a gente tem muitas coisas para fazer, mas que sem saúde a gente não consegue. E a atividade física tem esse papel integrado com a saúde, né? Garante aí um ambiente sadio para que a pessoa possa viver bem. Você começou aí a falar dos aplicativos, né? Como é que ficam os aplicativos nesse contexto do que o seu livro prevê, que o aplicativo pode ser um instrumento, mas tem que tomar cuidado também, e como é que fica o aplicativo nesse momento de pandemia? Vejam só, o aplicativo, né, a tecnologia disruptiva, ela veio para ficar. Tecnicamente, o Brasil é um dos poucos países que tem uma regulamentação de competência da prescrição de atividade física. A Lei 9696/98, que até agora tem também um risco aí com o Madim, que corre lá na STF. Então, o que a gente tem que entender? O aplicativo em si, como tecnologia disruptiva, dificilmente será abatido, dificilmente sairá, né, desse know-how. E está muito mais fácil você ter um aplicativo no celular do que, pelo menos por agora, do que você contratar um profissional de educação física. Então, a gente entra num dualismo, num conflito muito delicado devido à questão de uma norma e ausência de algumas prévias determinantes para que esses aplicativos ocorram. Eu sempre digo que, como o meu tema é sustentabilidade, existem aplicativos sustentáveis. Quais são esses aplicativos sustentáveis? Quando você tem um aplicativo que aproxima ali o consumidor do motorista, ele não substitui aquele profissional, ele até acelera o processo de conexão das partes. Quando você tem um aplicativo que aproxima o médico do paciente, também é um aplicativo que roga pela sustentabilidade em relação não só ao crescimento econômico, mas também ao ambiente que ali é salutar, né? Estão mantendo o distanciamento, mas não se perde em relação ao atendimento médico-paciente. E temos também o foco social, que seria essa importância do profissional ali, que tem conhecimento técnico, médico, assim como também a devida atenção ao consumidor. Dentro de uma perspectiva sustentável, nós vemos a diferença de alguns aplicativos que muitas vezes não possuem a cientificação necessária para validar aquele tipo de ação. Ou que seja da Anvisa, ou que seja do próprio Conselho, ou que seja algum parâmetro quantitativo, qualitativo, que venha ali a gerar uma fidedignidade, validade, objetividade, especificidade para aquele público ou para aquela pessoa. Então, nós temos que ter algum cuidado com os aplicativos que nós estamos utilizando. Eu ainda sou muito adepto de seguir o que a norma determina. A prescrição de atividade física é uma competência do profissional de educação física, de acordo com a Lei Federal 9696/98. Nós temos essa proposta de alcançar hoje o aluno a partir de aplicativos disruptivos e sustentáveis. Lembrando que nós também temos aqui uma observância em relação a diversos aplicativos. Um aplicativo, muitas vezes, pode até prescrever, digamos que adequadamente, mas o profissional ele não só prescreve, como ele supervisiona, como ele adapta, como ele tem um feeling de identificar se aquela carga está adequada ou não. Então, um aplicativo dificilmente vai substituir um profissional de educação física. Então, ainda há necessidade de nós normatizarmos, analisarmos, assim como fez o Conselho Federal de Medicina, que apresentou um aplicativo, depois recuou, colheu sugestões, ideias dos médicos, para depois reestabelecer o aplicativo, principalmente agora em época de pandemia, mais do que necessário. Então, sempre fica essa minha observação. Infelizmente, nós temos ainda os poréns, mas a gente dificilmente vai conseguir limar essa tecnologia disruptiva, mesmo que insustentável, do acesso popular, do acesso do público.
Perfeito. Aqui até no chat foi colocado também, né, pela Fara Coutinho, que a máquina não pode substituir o profissional. Nesse contexto, fica muito a necessidade de respeitar o profissional de educação física. Esse respeito está ligado sempre à fiscalização, né, também feito pelos órgãos dos conselhos de classe. Como é que você vê essa fiscalização no âmbito das redes sociais, pelos conselhos? O sistema CONFEF-CREFES, né, seria a nossa OAB, ela é um sistema que tem suas peculiaridades, né? Eu não posso negar a importância da existência desse sistema, apesar de boa parte da nossa classe, profissionais de educação física, questionar a existência dele e toda a prestatividade de serviços que ele nos dispõe. O conselho, ele por si só, ele é, digamos que, pouco eficaz. Então, já foi dito anteriormente que fiscalizar a prática esportiva, o exercício físico, se não há falsos profissionais, né? Artigo 47 da uma contravenção penal, exercício ilegal da profissão ou atividade, é como enxugar gelo. Então, se nós temos essa dificuldade no processo presencial, no processo de visitas às academias, aos parques, às quadras, às ruas, se é difícil identificar esse tipo de abordagem de um falso profissional, como nós vamos conseguir realizar esse tipo de abordagem hoje em dia com situações peculiares, tipo blogueiros, musas fitness, que passaram do limite de se exaltar os seus resultados estéticos e tudo, e começaram a utilizar aquela fórmula que para ela foi perfeita e começam a querer vender, começam a querer prescrever fórmulas que muitas vezes não tem embasamento, ou quase todas não tem embasamento técnico, não tem embasamento científico, essas pessoas não têm a formação devida para isso. Então, infelizmente, como já dito por um dos nossos maiores representantes, é um processo de enxugar gelo, isso antes da pandemia. Imaginemos agora como é que isso vai ficar. Ressalto que minha participação no conselho, muitas vezes, é de cobrança, é de exigir o melhor para a nossa classe, ainda mais quando nós comparamos com qualquer outro conselho profissional. É um apelo que eu faço aos nossos dirigentes, que lá estão há muitos anos, desde a fundação, a maior parte, como a gente diz, os cabeças estão lá desde a formação, ou seja, são dirigentes que estão há mais de 20 anos dentro do conselho, e que muitas vezes essa crítica e essas necessidades, digamos assim, certas omissões, precisam ser atendidas. Eu relato também no livro alguns pontos dentro dessa tríade, dessa relação, né, entre profissional, consumidor e academia, que os órgãos reguladores eles devem ser mais atentos num contexto não só do aluno estar sendo atendido, ter um profissional, mas sim a qualidade dessa aula, a qualidade do devido atendimento, a proporcionalidade de profissionais para aquela demanda daquele salão de musculação, aquela piscina. Ou seja, nós temos ainda lacunas que ficaram, né, para o atendimento presencial e realmente eu sou com toda sinceridade, por mais que eu veja uma movimentação do sistema querendo, né, provocar uma centelha nessa fiscalização, na minha opinião, e creio que também, como o livro aponta com fatos, né, ainda é um tanto quanto discreta. Nós precisamos acelerar esse passo para a gente conseguir ter maior, reduzir esses riscos à sociedade. Perfeito. Nesse contexto da atuação do Conselho, nós vemos alguns elementos concretos, né, que você tratou no seu livro. Por um lado, a gente tem a academia, por outro lado, a gente tem um profissional de educação física e o usuário, o consumidor. Há necessidade de estabelecer uma proporção entre o número de alunos e o número de profissionais de educação física, ou seja, em outras palavras, aquelas turmas
gigantescas que às vezes fica só na mão de um profissional de educação física acompanhar 20, 30, 40 alunos, isso não prejudica a saúde desses usuários? Excelente pergunta, professor. Essa parametrização, né, essa quantificação não existe na educação física. Nós tivemos algumas ações em conjunto do Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro e do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Rio de Janeiro, que a rede Smart Fit Bio entrou com um processo administrativo, juntamente com o CAD, isso anos atrás, e acabou colocando por terra essa proporcionalidade. Por algumas questões, são detalhes que veio à tona agora, recentemente. Então, o único traço que a gente viu em relação a uma possível proporcionalidade foi em momentos passados no estado do Rio de Janeiro. Em nível nacional, o Conselho Federal ele não aplicou essa proporcionalidade, ou seja, o senhor foi muito gentil em colocar 1 para 30. Hoje nós podemos dizer que existe o overbook, principalmente em academias relacionadas ao segmento fitness low cost. O que seria esse overbooking? É quando você entra numa academia e pega uma fila, já antes, né, na catraca ainda, quando você adentra a academia, você observa 100 pessoas, 200 pessoas, e quantos profissionais ali existem para dar aquele devido atendimento? O contrato firmado entre as academias, não só low cost, mas também com as academias convencionais, eles apresentam um objeto de não só do espaço físico à disposição do aluno, como também o maquinário e a prestação do devido serviço profissional, que seria o profissional de educação física. Muitas dessas academias, principalmente o sistema do segmento low cost, busca essa substituição de uma forma até no intuito de minimizar, e isso não sei o que estou dizendo, quem disse isso em primeiro momento foi o próprio sistema CONFEF-CREF, minimizar a quantidade, a importância do profissional de educação física. Esse alerta foi dado a partir de um documento que chamava atenção ao alerta dos riscos que isso pode causar à sociedade. Então, o que nós temos? Nós temos aí academias muito cheias, um segmento importante, porque populariza o acesso à atividade física, e ao mesmo tempo que coloca em risco. Quando a gente fala em low cost, a gente pensa em preço baixo e, tecnicamente, esse segmento em qualquer outro tipo de setor, ele não abre mão do serviço a ser prestado, ele abre mão do sistema de frivolidades, né? Como diz Sir Fred Laker, né? Pioneiro dos anos 70 da aviação popular, né? Da aviação low cost, ele elimina com o no frills, né, que seria o sem frescuras. Então, você não vai almoçar, você não vai jantar, você não vai ter o lanche no avião, mas você vai chegar do ponto A ao ponto B. O piloto do avião vai te levar lá. E quando você entra numa academia onde não tem professor, você tem um avião sem piloto. Então, você vai ali navegar durante aquele interior daquele avião, não vai usar o cinto de segurança, você não vai se sentar na decolagem, você não vai se sentar na hora do pouso, em algum momento, talvez você chegue no ponto B, ou não. Então, contratualmente, todas as academias, todos os CNPJs, apontam essa necessidade conforme competência, né? Então, nós não podemos nos esquivar disso e é necessário, sim, essa quantificação. Porém, na educação física, eu utilizei muita analogia com demais profissões da saúde, entre elas a fisioterapia, medicina, enfermagem, profissões que já possuem parametrização de quantidade de atendimento, seja por horário, seja por ambiente. Então, a gente tem que ter essa ação ainda em prol não só do consumidor, da devida prestação de saúde ao consumidor, mas também em prol do direito do trabalhador. Ele não deve ser sobrecarregado. O trabalhador, ele possui aí uma tripla responsabilidade quando ele adentra uma sala de educação física, quando ele
se põe à frente de uma piscina cheia de crianças, ele tem aí um risco administrativo, né, de um processo administrativo, o risco de um processo penal, o risco de um processo civil. Então, é um profissional que muitas vezes ainda não entende a deontologia da sua profissão, ele não entende ainda o sistema o qual ele está imerso, que é fomentado em cima da bioética, do primo non nocere, como o professor Douglas Marim pediu muito que eu reforçasse no livro. Primeiro, não fazer o mal. Esse é o princípio da não maleficência. Então, dentro desse pensamento hipocrático, de primeiro não fazer o mal, como é que nós vamos abrir um ambiente, uma pessoa jurídica, acordar uma relação de prestação de serviços, de competência de profissionais de educação física e não ter esses profissionais ou substituídos por fichas pré-prontas ou mesmo por aplicativos que até então não estão, de certa forma, certificados ou registrados dentro de um órgão regulador com a sua devida eficiência. Então, tecnicamente, a gente está órfão de muitas normas, professor. Dentre elas, a parametrização. Perfeito, Alexandre. Um outro debate que se tem atualmente é a questão de atividade essencial, né? Porque a atividade essencial permite um funcionamento mesmo durante a pandemia. Nesse aspecto, o governo federal estabeleceu uma lista de atividades essenciais e colocou nela a atividade de educação física, né? Isso criou alguns conflitos em alguns estados, como o estado de São Paulo. Mesmo na fase vermelha, durante a fase vermelha, não foi permitida a atividade de educação física, mas judicialmente uma ou outra academia conseguiu uma liminar nesse sentido. Você comparou aqui a atividade física e a correlata dela com a fisioterapia e a correlação dela com a medicina. Nesse contexto dessas três, como é que você vê essa questão da essencialidade ou não da atividade física? E no âmbito da pandemia, as academias devem funcionar? E se devem funcionar, como é que deveria ser esse funcionamento? Ótima pergunta, professor. A gente tem que entender que o profissional de educação física é um profissional de saúde reconhecido por uma norma infraconstitucional desde 1997. O Conselho Nacional de Saúde, a partir da resolução 218/97, já tinha reconhecido o profissional de educação física como um profissional de saúde possuidor de nível superior. Mais para frente, o Ministério da Saúde também nos incluiu no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde Familiar, se não me engano a sigla. Ou seja, reforçou através de portaria, mais uma vez, a importância do profissional de educação física como promotor de saúde. Se não me engano, essa primeira ação do NASF foi em 2008. Mais para frente, nós tivemos mais portarias, se não me engano, da CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, o qual identificava o profissional de educação física, em primeiro momento de forma temporária, como profissional da área de saúde. Em 2020, nós tivemos aí uma norma definitiva. Então, não tem o que nós questionarmos sobre a essencialidade do profissional de educação física. Infelizmente, nós ainda estamos dependendo de decretos, né, locais ou federais. Mais recentemente, nós vimos um trabalho muito intenso das academias ali em prol dessa essencialidade e de se manter ativa. E aí fica a pergunta, eram com o intuito meramente de manter o capital ou realmente de promover o sistema de saúde daqueles consumidores e melhorar o sistema imunológico? Por que eu pergunto isso? Quando você observa uma aula bem dada, uma aula com limites de aluno, uma aula onde tem supervisão, tem prescrição, você observa que ali realmente existe uma aula, que aquele profissional ali é da saúde. Quando a gente observa um salão ocupado por muitas pessoas, que muitas vezes, antes da pandemia, já não tinham a devida limpeza, nós questionamos, será que agora vai ter? Pois bem,
as regras existem para serem cumpridas. Creio que todas as academias vão se adequar, mas ainda fica a pergunta: a academia está limpa e higienizada? Muito bom. Mas qual é a proposta dessa academia? É um segmento qual minimiza a importância do profissional e que as pessoas vão ali transitar sem uma prescrição, sem uma assistência? Então entra nesse dualismo. As academias devem ficar abertas ou não devem ficar abertas? É muito difícil de eu relatar a minha opinião pessoal, porque eu também sou empresário. Em algum momento, minha empresa fechou no primeiro processo de lockdown, mais à frente a gente teve a liberação via decreto e a gente se mantém ativo, já que estou empresário de indústria, de transformação. Então, não é fácil nós vermos os colegas empresários do ramo fitness, do ramo wellness, se duelando ali para manter os seus alunos. Mas eu acho que a diferença hoje em dia é o ramo fitness, em seus respectivos setor, principalmente nessa questão vinculada ao fitness low cost, ele está preparado para realmente melhorar o sistema imunológico desses alunos a partir de uma prescrição, a partir de devido atendimento, ou é apenas para sustentar sua lucratividade, seu lucro exacerbado? Então, não que o lucro seja pecado, mas quando a gente observa um princípio de não causar o mal primeiro, um princípio de promover a saúde, até que ponto esse ambiente é salutar? Não estou colocando uma retórica, estou colocando uma questão. Então, tecnicamente, o meu estudo, ele se debruça não só nessa tríade de academia, profissional de educação física e consumidor, na perspectiva normativa, na perspectiva analógica, né, da correlação com outras profissões, mas também na busca da cientificação, da importância e dos resultados ganhos com a devida prescrição. Então, de certa forma, eu pontuo essas questões e estudos que reforçam a importância da devida prescrição. Antes de abrirmos as academias, fica a pergunta para essas academias. Tecnicamente, não só a essencialidade, o Estado, né, em nível federal, quando eu falo Estado, nós estamos nos referindo aí à observação de quem somos dentro da atividade econômica. O profissional de educação física, por mais que nessas normas infraconstitucionais que eu citei, está sendo referenciado como da saúde, como promotor da saúde, nós ainda ocupamos, de acordo com o CONCLA, Comissão Nacional de Classificações, um CNAE, um Código Nacional de Atividade Econômica, na seção R, que é Esportes, Recreação e Lazer. Tecnicamente, o profissional de educação física é visto como um agente ou esportivo, ou recreativo, ou promotor do lazer. E assim também se encaixa as academias. Então, para nós sermos efetivados, né, realmente como profissionais e como pessoas jurídicas, né, da saúde, nós teríamos que migrar para a seção Q, que é da saúde humana e da assistência social. Lá se encontram os nossos colegas médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, e esse impacto, né, essa migração de seção seria não só positivo em relação a nós buscarmos, sim, mais um passo para nossa essencialidade, como também mais um passo para questões tributárias, alíquotas mais leves e por aí vai. Então, o que eu quero expressar isso com vocês? A partir de tudo que eu apontei, eu gostaria que todos refletissem, principalmente os operadores da educação física e também os empresários, e analisassem se realmente nossa atividade prática, ela é wellness, ela é qualidade de vida, ou se a gente está meramente num ramo fitness focado no lucro. Então, isso vai depender da nossa atuação profissional e da responsabilização que esses entes, pessoas jurídicas que prestam serviço, se coloquem de uma forma que a sociedade os reconheça. Então, basicamente, depois dessa grande fala, espero ter, delicada, porque é um tema muito complexo, espero ter
aberto aí os olhos dos nossos colegas profissionais. Perfeito. Foi colocado aqui no comentário, com razão, que a saúde não é só física, mas a mental também, né? A saúde mental é um elemento importante aí no âmbito do exercício físico, quando bem realizado. E também destacou-se que esse debate de atividade essencial está muito ligado à questão da proteção das pessoas num período de pandemia, que as medidas são necessárias, né? E aí há uma noção de equilíbrio. Também o pessoal está pedindo para mostrar a capa do livro, você tem aí o livro fácil para mostrar a capa, mostre também, viu? Ou está aí ou não está ainda, a capa não está aí não. O livro está saindo, já tem a versão digital, mas assim que tiver a outra, a gente vai botar a capa aqui, eu tenho uma capa aqui, depois eu coloco, como foi pedido. Também, nesse sentido, eu gostaria de indagar de você como é que fica o seu produto final, porque no mestrado profissional sempre tem que ter, além da dissertação, um elemento de modificação da realidade, né? No caso, o seu produto está ligado a um projeto de lei. Como é que o seu projeto de lei está em termos de conteúdo e em termos de efetiva modificação da sociedade? Isso, uma das coisas que mais me chamou a atenção no mestrado profissional é exatamente essa união da teoria com a prática, também um princípio da entidade ESB. Ali em 2014, eu fiz parte do corpo técnico, assim como os colegas do Simpef, professor Lázaro Barroso, Doge, que estão nos assistindo aí, e nós movimentamos aí o primeiro projeto de lei em nível local, com a proposta do livre acesso do profissional de educação física às academias. Essa proposta ganhou adesão dos deputados, passamos nas comissões, passamos no primeiro turno, porém, no segundo turno, nós não tivemos sucesso devido ao lobby contrário, estimulado pelo setor empresarial. Nessa luta, de lá para cá, essa centelha que foi o projeto 1795 de 2014, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele acendeu diversos outros projetos de lei. O meu livro tem 268 laudas, páginas. A primeira parte eu desenho ali essa relação, essa tríplice relação, né, com muitos dados que são relevantes, não só na questão do direito, mas também da saúde e também da administração e do marketing. E na segunda parte eu faço uma análise exploratória documental vinculada, quantitativa, vinculada aos projetos de leis, né, as matérias legislativas que tramitam pelo Brasil. Foram encontradas 52 matérias legislativas no Brasil que utilizaram a mesma essência do nosso projeto de lei de 2014. Dessas 52 matérias legislativas, eu fiz uma análise sobre 3 objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, ODS 8, 13 e 16, se não me engano. Em cima dessa perspectiva que, em princípio, vai atender ali o equilíbrio e a harmonia entre o consumidor, o profissional e o empresário, eu consegui dividir essas 52 matérias legislativas entre projetos de lei, proposições que tramitam, que vão desde municípios até o Senado, e também 12 leis que já foram sancionadas. Dessas 12 leis, eu chamo a atenção para o sucesso que foi da capital Aracaju, que foi a primeira lei local sancionada, ao sucesso também da Paraíba, onde tivemos a primeira lei estadual. Essas ações, elas tiveram por trás ali todo o movimento das associações locais, encabeçadas com uma nova configuração social, um novo juízo sobre a real necessidade da prestação de serviços à sociedade. Nossa observância em relação a esses projetos de lei nos deram maior perspectiva em relação ao que nós podemos e até onde nós podemos ir.
E, baseado nisso, eu produzi uma proposição, novamente, para a Casa aqui do DF, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o qual entrei já em discussão, em um trabalho de formiguinha, de convencimento dos nossos representantes legisladores da importância desse projeto de lei. Porém, lá, hoje, tramita um projeto de lei, se não me engano, é o 777 de 2019. Enquanto esse está tramitando, não pode haver outro. Então, a proposta agora é de que o deputado autor, juntamente com as comissões, promovam, né, o processo democrático, que escutem as partes, né, e assim a gente possa introduzir ou emendas que estão aqui à disposição no meu projeto, ou então até mesmo substitutivo, se for necessário. Dentro dessa perspectiva e já dentro dessa discussão, eu também já entrei em contato com outros canais, né, legislativos. Dentre eles, eu acabei indo até o Senado devido ao arquivamento do projeto de lei do ex-senador Eduardo Amorim, médico e advogado de Sergipe. O mandato dele se encerrou e o PL que tramitava lá foi arquivado. Assim, eu procurei um senador que tivesse mais empatia e lembrei que o senador Cajuru, não por uma questão partidária, mas a empatia era por uma questão de que ele já tinha promovido a autoria de um projeto de lei quando vereador. Então, com essa abertura, eu me dirigi até a assessoria do senador Cajuru e conseguimos emplacar o projeto de lei 4.717 de 2020. Ou seja, nós já temos um fruto, né, amadurecendo ali no Senado, e um fruto que é de grande valia e que não é o projeto de lei em si, não está em ipsiliteris, mas ele tem a mesma proposta do livre acesso do profissional de educação física. A partir da alteração da lei 9696/98. Então, esse é um formato. O meu projeto, na verdade, ele busca muito mais o direito do consumidor. O direito do consumidor ser acompanhado devidamente pelo profissional de sua confiança. Então, eu busco uma perspectiva constitucional, uma perspectiva que não afronta a livre iniciativa. Por mais que nós já tenhamos aí a correlação desse tipo de normativa e que não é inconstitucional aos olhos dos tribunais superiores, cito tanto o STJ, decisão do ministro Nilson Naves, se não me engano, de 1996, como também uma decisão mais recente do ministro relator Barroso, ambas referendo-se ao artigo 25 do Código de Ética Médica, uma normativa que o CFM, Conselho Federal de Medicina, lançou, dando a liberdade do devido acesso ao profissional médico a entidades hospitalares, clínicas, o que for, para o devido acompanhamento. Assim também existe a portaria do Ministério da Saúde 1820, que também prevê o direito do consumidor em qualquer fase do seu tratamento, lembrando que, como o senhor colocou, existem diversas outras doenças que a educação física, que o esporte, a atividade física pode, sim, sanar, não só a obesidade, o tratamento da obesidade, do sedentarismo, como também o tratamento da depressão. Então, em qualquer fase do tratamento do consumidor de saúde, ele tem direito a uma opinião, uma sugestão, um parecer, ou até mesmo assistência. Então, baseado nessa perspectiva de que os tribunais superiores não identificaram uma ofensa, um conflito, né, como diria Alexis, de direitos, pois a livre iniciativa ali, ela não está sendo abalada, já que a função social do profissional de educação física da academia são as mesmas. Mas mesmo com todo esse parâmetro justificativo de que o livre acesso do profissional não afronta, já com essa analogia com decisões em tribunais superiores, eu me ative a buscar o direito do consumidor, que é um direito previsto, né, no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, e que também é possível de ser legislado, de ser trabalhado em qualquer casa legislativa. Ou seja, esse projeto de lei ele se coloca à disposição de Câmara de Vereadores e tudo. Dentro desse projeto de lei, dessa proposição que eu
estruturei, eu não me arrisquei já a apresentar um quantitativo. Assim como ainda é cedo, precisa de muito debate, nós precisamos, pelo menos, dar a devida transparência ao consumidor. Então, a sugestão da propositura é que as academias, que esses centros esportivos apresentem ao consumidor, não só em nível contratual, mas também em nível de cartaz, algo que seja visível, a proporcionalidade de profissionais ou de alunos ali, qual é a combinação que eles ali, o limite máximo que eles dispõem naquele ambiente ou para o devido atendimento. Então, uma forma de a gente não invadir a livre iniciativa privada, né, e também não atropelar com números que ainda não são precisos. Existem estudos, mas os estudos ainda não pontuam de forma clara ou de forma específica das diversas áreas que a educação física abrange. Outra vitória que nós tivemos foi o parecer do PROCON-DF, o qual eu provoquei logo após a defesa do trabalho, da pesquisa, que gerou o parecer 2.799 de 2020. O parecer, ele reconhece muitas coisas que nós colocamos dentro do trabalho, que realmente o profissional de educação física não é um consumidor final, e, por fim, ele gera uma observância bem interessante para a sociedade. Vou fazer uma rápida leitura aqui, que minha memória não é tão boa, e esse documento ele não está no livro. Ele veio depois, após nós darmos entrada no processo de publicação. Então, vou fazer essa leitura para esclarecer, já que muitos colegas estão questionando em que pé eu cheguei. Então, vou fazer uma rápida leitura. Acompanhe a sugestão da DAC, no sentido de que sejam fiscalizadas as academias no tocante ao direito de informação da cobrança de eventuais taxas pela utilização de personal trainer particulares, ou se é imposto ao consumidor a contratação de seletos profissionais indicados pela academia, como forma de venda casada. E ainda se existe a cobrança de eventuais taxas que possam configurar a cobrança abusiva pelo estabelecimento, no sentido de impedir a contratação dos profissionais liberais pelos consumidores, devido ao elevado valor cobrado. Então, mais um resultado do produto final e da pesquisa como um todo. Tecnicamente, ipsiliteris, nós não temos ainda um projeto de lei que venha seguir esse meu produto, mas a pesquisa não ficou engessada, né? O produto final não ficou engessado. Estamos aí, e aconselho até mesmo aos novos mestrandos, aos colegas que estão estudando, que vão ter que elaborar esse produto final para o bem da sociedade, porque com certeza qualquer direito aí que for tocado de forma positiva vai alavancar melhorias para o social. Que vocês procurem outros formatos, não existe só o projeto de lei. Essa tem uma fala da professora Nir, né? A gente se prende muito a projetos de lei, mas nós temos outras possibilidades, né? Provocações a serem feitas, possíveis resoluções, portarias. Então, esse é um caminho que eu sugiro vocês a explorarem para não ficar engessado num PL. Perfeito, Alexandre. Já terminando, então, caminhando para o término, eu gostaria de indagar do professor Douglas Marim, que participou da banca e participou de toda a formação do Alexandre também, se ele gostaria de fazer alguma colocação, Douglas. Eu não sei se você está aí apto a usar a câmera e o microfone. Bom dia a todos. Eu estou sem câmera aqui no momento, Paulo, Alexandre, mas eu acompanhei a live quase desde o início. Eu gostaria aqui de reiterar o meu abraço ao Alexandre, estendi esse abraço no momento da defesa, não é? Por ter feito um trabalho, evidentemente, que contribuiu para o setor e contribui definitivamente para a melhor compreensão
da atividade e do desempenho da atividade pelo profissional de educação física. Então, fica aqui, uma vez mais, meus parabéns. E agora, neste momento, pelo lançamento do seu livro, né, Alexandre? Então, é um orgulho muito grande ter participado, ainda que numa mínima porção, mas de tê-lo ajudado no desenvolvimento desse seu projeto tão caro e tão relevante. E também gostaria de parabenizar o professor Paulo Leite, né, por essa empreitada, por tê-lo auxiliado ao longo também da investigação e também neste momento tão importante, não só para você, mas para todos nós que acompanhamos aí o seu trabalho, que é o lançamento dessa obra. Então, fica aqui meu grande abraço para você, os meus parabéns, e a satisfação de que o que começou lá atrás com uma pequena semente, né, que foi semeado em terreno fértil, frutificou, e temos aqui um produto do seu trabalho, um produto do envolvimento do professor Paulo, enfim, é um grande orgulho para todos nós da comunidade ELIT. Meus parabéns, Alexandre, meus parabéns, professor Paulo Leite. Muito obrigado. Obrigado, professor. Douglas Marim, foi muito enriquecedor sua colocação. Obrigado, Alexandre. Eu abro, então, espaço para palavras finais. Se alguém quiser fazer alguma colocação também, alguma indagação, fique à vontade de usar o chat. Enquanto o pessoal vai providenciando as indagações, eu gostaria de agradecer aí a todos novamente pelo tempo aí que vocês estão disponibilizando para me escutar. Relato que o livro sempre é melhor do que o filme, então essa live aqui com certeza não é suficiente para a gente falar sobre 268 páginas. Muitos de vocês têm meu contato, estou aberto para discussões, novas lives, então isso é de grande importância, não só para crescermos juntos, né? Pontos de vista diferentes são de grande valia para a gente poder acrescentar a pesquisa. Gostaria também de agradecer aos meus familiares que aqui estão, a minha esposa, que se dedicou muito durante a minha ausência para dedicar ao mestrado. Então, nós aqui temos um processo de dupla jornada, né? Todos aqui atuam dentro de casa e, nesse momento do mestrado, infelizmente, ela teve que superar aí sozinha muitas das barras do lar. Então, agradecer muito minha esposa, minha mãe, meu irmão, que também deu um ótimo suporte na empresa onde nós somos sócios, e também aos colaboradores. Todos vocês, com certeza, do norte ao sul, são colaboradores. Eu fui atrás dos projetos de lei, eu fui atrás das associações, dos sindicatos, das câmaras legislativas. Então, é uma pesquisa que não sairia do papel, não seria projetada, né, para esse livro se não fosse a participação da classe e dos representantes. A Ana no Recife, Alexandre Alves no Rio de Janeiro, Rodrigo Alves no Ceará, Altenor no Norte. Então, hoje a educação física, graças à tecnologia, nós temos condições de debater, de construir. Então, eu convido aos colegas da educação física, convido a todos que assistem, que se envolvam mais nessa questão dos direitos sociais. Empreender é importante, ter essa autonomia é importante, mas nós não podemos deixar de buscar uma reconfiguração social, como diz o autor Fernando Filgueiras, do livro Corrupção, Democracia e Legitimidade. Nós devemos aí reanalisar nossos atos, nossos comportamentos e buscar novas formas, novas normativas que venham agregar a importância da saúde, da educação física à sociedade. Então, de qualquer forma, agradeço a todos pela atenção e eu vou tentar acessar o chat aqui, coisa que talvez seja um pouco difícil para mim, mas, professor Paulo... Basicamente, teve uma indagação da Raquel Farrá, no sentido de o papel do profissional da educação física para o futuro, né? Como é que fica o futuro desse profissional, tendo em vista, às vezes, essa diminuição da identidade, né? Então, como é que fica o futuro da educação física, do profissional da educação física? Em curto. Aproveitar, então, já que Raquel Farrá está aqui conosco, agradecer aí o escritório de advocacia Raquel e Coutinho,
Para quem não sabe, a Raquel, além de ser uma grande amiga, é minha advogada. Ela é uma pessoa que me deu muito suporte, também me incentivou para que eu entrasse nesse mestrado, assim como minha esposa e minha mãe. E respondendo à professora e doutora Raquel Fará, eu esclareço da seguinte forma. Ontem à noite, eu tive a felicidade de receber a ligação do professor Fausto, aqui de Brasília. Ele lançou um livro, Centro de Treinamento Personalizado, em 1999. Eu tive a oportunidade de ler esse livro e empreendi a partir desse livro. Esse livro foi importante para um processo inicial da minha carreira no empreendimento fitness. E uma coisa que ele falou e que eu vou parafrasear para vocês, o qual eu coaduno. Hoje nós temos um profissional de educação física que recebe R$ 9,90 na hora. E isso não é R$ 9,90 numa academia pequena, é R$ 9,90 numa academia grande. Uma grande academia que cobra mensalidade bem alta. E vocês muitas vezes estão lá frequentando. Hoje, com a reforma trabalhista, com todo esse processo de dificuldade, de desemprego e tudo, nós temos aí uma perspectiva, e eu falo isso como ex-sindicalista, muito difícil de prover devidos salários nesse ambiente. É um ambiente que não está esperando contratar bons profissionais ou pagar bem para esses profissionais. Então, com essa notícia ruim que eu rogo a vocês, eu tenho como perspectiva, assim como parafraseando o professor Fausto, que é tem um brilhantismo na questão do empreendimento individual, como perspectiva eu vejo que a autonomia do profissional de educação física para a sua atuação e a busca de um nicho específico que ali ele vá percorrer e se fixar. Talvez eu esteja sendo um pouco dramático, mas eu não vejo isso como drama, eu vejo como solução. Então, hoje, qual é a sugestão ou qual é o pensamento que eu identifico a partir do estudo, a partir das experiências que eu vou coletando, do processo de discussão? O profissional de educação física ele vai ter que empreender melhor, ele vai ter que buscar mais formas de se conectar com a vida virtual. Ele vai ter que começar a pensar fora da caixinha desse cenário fitness academia, o fitness Brasil. O profissional de educação física ele vai ter que se esforçar, aprender línguas, ele vai ter que vender o produto dele para o estrangeiro. Por quê? Porque nós temos formação, isso aqui é uma coisa muito peculiar do Brasil, nós temos obrigatoriedade, nós temos formação, nós temos especialização, nós temos um conselho, então nós temos normas que chamam a atenção daqueles que estão lá fora. Então, eu reforço essa questão. Nós temos que sair dessa caixinha do seletista que muitas vezes nós começamos, mas a evolução para melhor remuneração ou para o crescimento profissional não vai estar aí. Então, minha sugestão é a independência e a busca por melhores caminhos diretamente com o consumidor final. Perfeito. Então, com isso terminamos. Eu, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Foi uma alegria muito grande tê-los aqui. Tenho certeza que aproveitaram bem e adquiram o livro do Alexandre, que vocês vão poder efetivamente aprofundar mais nesse tema que é tão relevante no momento que a gente vive atualmente. Agradeço, então, a participação aí, Juliano, que deu a infraestrutura para que a gente realizasse esse evento. A colocação do livro foi feita, então, aí do Juliano, e também aos colegas professores, alunos do IESB e as pessoas que estão participando fora, que muito enriquecem esse evento. Aí, especial aí também a doutora Raquel Fará, que participou com bastante indagação e com bastante colocações interessantes nessa nossa debate do livro do Alexandre. Muito obrigado a todos, um bom dia. Alexandre, mais uma vez, parabéns, e que essa seja uma obra dentre muitas outras. Muito obrigado a todos, obrigado à Dialética. O livro já está à disposição nos Marketplace, se não me engano é isso, então nós vamos ter aí na plataforma Kindle, vamos ter também na própria Dialética o acesso dele físico. Então,
adquiram, com certeza o livro vai ser melhor do que a live. E estou aberto a discussões, a construção de novas críticas aí, para a gente poder galgar maiores sucessos. Obrigado a todos, viu, gente? Sucesso a vocês. Obrigado, Léo. Obrigado, Marcelo Teles, Pará, Hugo, Ana, minha irmã, professor Fernando Leite, foi meu mentor aí desde a pré-escola, professor Hermínio Sotero, Silvana, Irene França. Muito obrigado a todos. Desculpa quem eu não citei, mas já deixo aqui meus agradecimentos de forma coletiva. Saúde a todos. Lembrando que a Sandra Leite colocou, então, aqui o link da editora, e também haverá, o livro estará na Amazon também, com certeza, seja no formato impresso, seja no formato digital. Obrigado, Sandra. Tchau, gente. Muita saúde a todos. Tchau, Alexandre. Tchau a todos. Um abraço. Uma alegria.